Fala pessoal, Vitor aqui, estamos de volta com o último Stint. Você achou que ele tinha morrido, mas vaso ruim não quebra. E a gente está de volta agora de forma diferente, estamos gravando, não é mais ao vivo. Isso permite a gente ter uma flexibilidade maior de horários. Então você, convidado que eu chamei já 300 vezes e recusou todos os convites, agora não tem mais desculpa. Agora você pode topar participar. E a gente também agora vai ficar analisando os GPs, a gente vai falar de temas, né, para poder ter um assunto um pouco mais duradouro, digamos assim. Se você perdeu o programa daquela semana, o assunto não vai ficar velho, você pode voltar depois e assistir ou ouvir com calma. Lembrando que tem sempre no Spotify, o link também está aqui embaixo na descrição. E o nosso primeiro convidado, depois do retorno, simplesmente ele, Rodrigo, do Splash and Go. Rodrigo, primeiramente, boa noite, obrigado por topar o convite. Segundamente, já emendando aqui, isso eu não te falei nem em off, e eu não falei mesmo. Você sabia que você era o convidado mais pedido deste projeto de podcast? Ah, é? É. Tinha uns caras que barravam você, mas era tipo assim, chama o Lewis Hamilton, chama o Lando Norris. Aí eu falava, galera, não tem como, entendeu? Mas aí no seu lugar, acho que até minha mãe ia preferir eles, né? Não sei. Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tamo junto, é isso aí. O Rodrigo vai estar aqui para poder dar uma equilibrada no nosso papo, porque normalmente vocês estão acostumados a ver eu ficar 10 minutos no resumo só falando groselha. Então ele veio aqui para poder equilibrar a balança, porque senão a família brasileira não aguenta. Rodrigão, antes de começar, aquele espaço para você poder se apresentar. Quem é você? O que é o Splash and Go? Da onde surgiu? Para onde vai? O que come? Aonde vive? Manda bala aí pra galera que não te conhece. Não, antes de mais nada, em minha defesa, eu quero dizer que essa indireta aí que ele deu de 300 vezes que convidou, não se aplica à minha pessoa. Ele me chamou meia vez. Na verdade, Isso eu é antes verdade. me convidei. Isso é verdade. Isso é verdade. Não sou eu. Bom, eu sou o Rodrigo do Splash and Go, como você falou aí, algumas pessoas pediram. Mentira que deve ter sido o que mais pediu, imagina. Foi. O pior que foi, mano. O pior que foi. Pô, vou dormir feliz, assim. Eu não tinha nem roupa pra vir num canal chique que nem o seu. Mas, cara, eu sou um aficionado. Eu fui no Lito do Aviões e Músicas e ele falou assim: por que você fala sobre Fórmula 1? Eu falei, cara, eu falo sobre Fórmula 1 porque eu só sei falar de Fórmula 1, eu não sei falar mais nada. Eu falei aqui em off pro Vitor que eu comecei a falar disso. Isso já se tornou minha profissão, porque no fim eu fazia isso de graça. Então, já que uma coisa que eu já fazia de graça, se você for tomar uma cerveja comigo, eu fico uma hora falando de Fórmula 1, vamos tornar isso um trabalho, né? Parar de ficar gastando gogó de graça aí, enfim. Mas, cara, eu tava no colégio, redação, tema livre, eu escrevia sobre Fórmula 1, depois eu tive site, blog, tive coluna no UOL, enfim. Virou isso, virou um canal que eu faço porque eu amo e obviamente, porque eu amo, tornou-se uma profissão e é muito mais gratificante do que a que eu tinha. Contei isso para você em off aqui, inclusive, dos meus perrengues. E tá crescendo devagarzinho aí, mas eu acho que tá crescendo de maneira responsável. Eu não faço nada que eu não dou conta e sou muito feliz fazendo. Então, esse ano eu tô fazendo lives no YouTube, antes era no Instagram. O canal deu uma crescida aí no final do ano passado, graças aí no Lito. Então, de fato, eu sou esse cara que gosta de xeretar, eu sou xereta. Então, assim, eu nunca sentei num carro de corrida, dei a minha primeira volta no Carona do Interlagos não faz muito tempo e tal, mas eu sou xereta, eu gosto de fuçar. Então, acho que essa é meu maior ativo. Então, eu pego... Não sei se você viu que eu já peguei até meus carrinhos e botei um secador para medir downforce numa balança de precisão aqui em casa, entendeu? Então, eu falei minha namorada, isso eu posso me orgulhar, eu sou xereta e não tenho preguiça, entendeu? Mas é isso. Eu chamei o Rodrigão aqui, rapaziada, pra gente poder falar sobre Fórmula 1, é claro. Porém, como eu falei pra vocês, a gente vai ter temas agora nos episódios, digamos assim, ao invés de a gente só pra falar sobre a corrida. É óbvio que a gente vai poder acabar eventualmente falando sobre a última corrida ou algo do tipo, mas a ideia é trazer temas aqui pra gente poder debater, e aí depois, se você pegar o episódio um pouco depois, o tema provavelmente ainda vai ter, digamos que uma utilidade, né? Porque se a gente fala sobre a corrida, passa uma semana, já chega outra corrida, aquele assunto já meio que morreu. Ninguém mais quer falar sobre aquele tema.
E como vocês já viram aí pelo título do vídeo, né, o título do nosso podcast de hoje, a gente tá aqui para poder falar um pouquinho daquela grande polêmica do último GP, né, que a gente teve aí na corrida, a questão toda do safety car, a questão, né, se a corrida vai terminar no safety car ou não, bandeira vermelha ou não, o pessoal reviveu aquele acontecimento da corrida do ano passado, da final em Abu Dhabi e tal. Eu já vou começar dando aqui aquela levantada, igual no vôlei, pro Rodrigo, porque ele já tava no off, quando eu combinei com ele, já falando, deixa eu falar do ano passado. Então fala, Rodrigo, fala. Primeiro, antes da gente trazer pro tema da corrida de Monza, vamos voltar um pouquinho na máquina do tempo, quando o seu canal estava lá apenas ainda aprendendo a engatinhar, né? Qual é a opinião de Rodrigo, Splash and Go, sobre o final do ano passado? Bom, com a palavra acusação, né? Cara, eu acho que o que acontece é o seguinte, a Fórmula 1 vem ainda, mas você vê que aconteceu alguma coisa de lá para cá, num crescente, num imenso esforço da Liberty com a Fórmula 1 de abrir para as redes sociais. Eu não sei se você lembra que há 4, 5 anos atrás as equipes não tinham nem conta no Instagram, no Twitter, os pilotos eram proibidos de filmar dentro dos perímetros do autódromo e tal. Eu não sei se o pessoal sabe, inclusive, que existe uma proibição de gerar imagens móveis dentro do paddock da Fórmula 1 se você não for uma das TVs que paga por isso. O Lando Norris foi impedido de fazer uma live na Twitch, ele tem um canal na Twitch, né? E eu não sei se você com certeza lembra, mas não sei se o público lembra, em 2020, durante a pandemia, a gente teve aquele calendário maluco, e a gente teve uma corrida em Nürburgring, né? Que foi encaixada lá como tapa-buraco, e em um dos treinos livres estava chovendo pra caramba, acabou não tendo o treino, e aí tava o Lando Norris e o Sainz numa salinha lá dentro do paddock, numa salinha fechada. Ele abriu uma live pelo celular pra bater papo, 15 minutos depois batem na porta e falam, fecha a live, porque não pode estar ao vivo durante o treino. Coisa de maluco, mano. Exato, é proibido. Eu sei disso porque eu já preenchi o formulário de credenciamento, pedi, não sei se vai ser deferido, para estar na Fórmula 1, e lá está escrito expressamente que é proibido gerar imagens móveis. Por imagens móveis você entende filmar, né? E imagens estáticas, ou seja, fotografias, são autorizadas apenas na mão dos fotógrafos credenciados. Tô dizendo isso porque o que aconteceu então, a Fórmula 1 ela zela por isso, porque ela vende isso por milhões de dólares, né? Então abrir as portas para que as equipes e os pilotos usassem suas redes para tirar fotos e fazer uns filmezinhos e tal, lá dentro, foi um grande avanço que aconteceu com a vinda da Liberty. Depois disso teve o Drive to Survive. Depois disso teve ainda a questão dos esports. E toda essa mini americanização da Fórmula 1 com teto de gastos, a receita mais ou menos distribuída. Então a Fórmula 1 vinha num crescente aí até o ano passado, cada vez mais, e ainda teve a sorte, não vou chamar de sorte um negócio tão triste como a pandemia, mas para a Fórmula 1 acabou sendo a sorte de que ela soltou o Drive to Survive, e nós tivemos a pandemia, não foi exatamente no mesmo ano, o Drive to Survive já estava na segunda temporada, mas o que aconteceu? As pessoas ficaram em casa, sem ter o que fazer, né, as que puderam ficar em casa, então assistiram as temporadas anterior, a presente daquele ano, e quando a Fórmula 1 voltou foi um boom, concomitando com tudo isso, culminando, na verdade, com tudo isso, que tivemos um excelente ano no ano passado. Né? Um grande ano. Dois dos maiores da história. Não coloco o Verstappen ainda no patamar do Hamilton, mas a caminhada é certa. O potencial ele tem total, né? Exatamente. Isso é uma questão de tempo para ele chegar lá, a continuar do jeito que as coisas vão. E então você tinha um grande duelo, um duelo de geração, um duelo de duas equipes. Então você tinha a Red Bull e a Mercedes, duas caras diferentes, tinha todos os ingredientes para uma coisa sensacional. E é bom deixar claro outra coisa, que eu vou colocando os elementos do que eu quero dizer, porque assim, é bom te deixar claro outra coisa. FIA e Fórmula 1 são coisas diferentes. Totalmente. Né? A Fórmula 1 é uma empresa que administra, né, é uma liga e tem uma empresa que administra essa liga, e afiliada a ela estão as equipes todas regidas por um documento chamado Pacto de Concórdia. A FIA é o que eles chamam em inglês de Governing Body, né? É uma federação
que regulamenta o esporte. Então, ela é como se fosse a FIFA, ela dá os árbitros, né? De toda a regulamentação técnica e tal. E a Fórmula 1 e a FIA, elas conversam em algumas coisas para fazer as normas e regulamentar o esporte, etc. Mas elas são coisas separadas. E existe, de novembro de 2021 para dezembro, né? Na verdade, a corrida foi dezembro de 2021 para cá, um grande atrito entre a Fórmula 1 e a FIA, porque a Fórmula 1 entende que a situação foi mal administrada. É como eu começo dizendo, tá? Eu começo minhas considerações aqui a respeito disso, falando assim, então, a Fórmula 1 não é o Rodrigo, não precisa me acusar de gostar do Hamilton nem nada, às vezes por defender o regulamento, eu sou acusado de defensor do Hamilton. Normal. Né? Enfim, tempos esses em que vivemos, mas assim, a Fórmula 1, entidade, né, entende que a situação foi mal conduzida e mal administrada e que gerou dano ao produto. Por quê? Você vinha nessa crescente, como eu tô falando, e a primeira grande decisão de campeonato de uma grande parcela do público foi daquele jeito. Né? Então, eu começo por aí. Então, assim, eu tenho opiniões bastante agudas a respeito de como foi conduzido e eu corroboro a opinião da Fórmula 1 de que foi mal administrado. Comecei bem? Começou excelente, mas aí eu vou dar o tempo só de você tomar água e já vou lançar uma outra pergunta, assim, porque eu também concordo, eu também acho que foi extremamente mal conduzido e, novamente, como você falou, a gente não tá dizendo isso para defender o Hamilton, porque é difícil para as pessoas entenderem isso, mas se tivesse sido ao contrário, eu tenho certeza que eu, você e muitas pessoas teríamos a mesma opinião, entendeu? Se fosse o Verstappen liderando por muito e o Hamilton ganhasse na última volta da forma como foi, a gente estaria aqui reclamando da mesma coisa e não seria para poder defender o Verstappen. Cara, é uma coisa meio que eu entendo que assim, é uma coisa racional. Se você torce pro Hamilton, se você torce pro Verstappen, tudo bem. Só que eu acho que não tem como não ser, como é que eu posso dizer, unânime, não tem como ser, tipo, um senso comum de que a coisa terminou de uma forma que não deveria ter sido. Independentemente de quem tenha ganhado ou não. Não era pra ter sido daquele jeito, mano. Todo mundo queria que fosse na pista, mano. Que é o que tava todo mundo esperando, tá ligado? Mas aí, estendendo a pergunta que eu ia fazer, assim, você... Qual era, assim... No auge da nossa ignorância, da nossa arrogância e tal, que eu já dei a minha opinião também aqui no meu canal de live várias vezes também, o que você via como qual que você acha, em primeiro lugar, que foram os principais erros da forma como aquilo aconteceu e o que dava pra de repente ter sido feito diferente? Ali no calor do... Latifi bateu. Aonde começaram os erros e o que dava pra ter sido feito diferente, na sua opinião? Eu acho que de bate pronto o que dava pra ter sido feito era a bandeira vermelha. Que eu acho que foi o que todo mundo pensou em casa também. Bandeira vermelha seria o mais justo. Por quê? Ah, mas você ia deixar o Hamilton colocar pneus novos. Sim. Mas você também tem que lembrar que ele estava abrindo mão, então, ele ia colocar pneus novos e estava perdendo uma diferença de 8 segundos, que ele tinha, 8, 9 segundos. Que ele estava, inclusive, Verstappen, inclusive, de pneus mais novos, já não estava mais conseguindo descontar a diferença na razão em que vinha. O Hamilton ia ganhar um campeonato, ia ganhar a corrida. Tá? E eu já vou fechar um negócio aqui, que é o seguinte, não importa quem ganhasse, como eu estou dizendo e como o Vitor disse, e o mais importante é o seguinte, várias vezes... Inclusive, quando eu fiz o vídeo pós-corrida, eu fui assistir meu vídeo pós-corrida outro dia, eu falei, nossa, concordo com quase tudo ainda, né? Passado tanto tempo e tal. E depois eu fiz um outro vídeo de react àqueles rádios que saíram e tal. Sim. O negócio é o seguinte, não importa, mas se eu não queria que o Hamilton ganhasse outro campeonato, ele já tinha ganhado tantos campeonatos, desde 2014 ele só perdeu o de 2016 pro Rosberg, pô, ninguém aguenta mais. Ok. Eu entendo o mérito disso, mas não é entortando a regra que se resolve um problema desses. Porque o regulamento ele existe para todo mundo e todo mundo tem o direito de ganhar, mesmo quem vem ganhando há 8 anos. Até quem vem ganhando há 8 anos tem o direito de ganhar pela 8ª vez. Tá? Então o que acontece é o seguinte, você tinha uma corrida razoavelmente encaminhada para o fim, razoavelmente administrada por quem estava liderando, e seria um anticlímax para o final de um campeonato tão eletrizante? Seria, mas como eu estou dizendo, quem estava ganhando a corrida tinha o direito de fazê-lo. Ponto final.
né? E um campeonato ele é feito de mais de uma corrida. Então, assim, a decisão no final do ano ela é um bônus, porque se você for pensar bem, em 21, 22 corridas, você ter a decisão na última volta da última corrida, como foi 2008 com o Massa, é uma exceção na história da Fórmula 1. Muita exceção, muito. É uma exceção, entendeu? A última corrida foi uma vez em 70 e tantos anos e a do ano passado. Mas até o ano passado só tinha tido uma vez na última volta da última corrida do campeonato. Então, já que você queria, respondendo a sua primeira pergunta, já que você quer ser imparcial e se é que quer, né? Se é que queriam lá no dia, você chama a bandeira vermelha. Porque aí todo mundo coloca pneus, você tem uma nova largada, você tem uma nova chance para todo mundo. Porque, você tá equalizando, você tá dando para um a chance de colocar pneus novos e você tá dando para o outro a chance de cortar 8, 9 segundos de vantagem que não estava conseguindo descontar. Então, é ruim, mas é ruim para todo mundo e é bom para todo mundo. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que é importante que fique claro aqui é como você teve movimentos de como é que eu vou dizer, 2 pesos e 2 medidas e movimentos estranhos na interpretação da norma, porque o diretor de prova, ele podia algumas coisas, inclusive o regulamento até abria, que eu trouxe, o que não mudou nesse aspecto do ano passado para cá. Depois, se o pessoal quiser, você digita lá Fórmula 1 Sporting Regulations, itens 55 em diante, e lá fala que o diretor de prova ele pode algumas coisas, entre elas, chamar o safety car, e ele decide, e a autoridade dele é soberana sobre o safety car, e dentro disso ele pode algumas coisas. Uma, mandar todo mundo passar. 2, não passar ninguém, ou chamar a bandeira vermelha. O que ele não podia fazer, porque não estava previsto, era justamente o que ele fez. Passam só os que estão entre o primeiro e o segundo. Porque, como o diretor de prova, ele dirige a prova, ele não dirige só a disputa entre o campeonato, entre os dois que estão lá disputando, a disputa pelo campeonato, você tem que entender que quem estava em terceiro naquele momento era o Norris ou o Sainz, eu não lembro bem agora. Era o Sainz. Era o Sainz? Isso. Quem estava em terceiro naquele momento foi mais prejudicado que o Hamilton, muito, se você for pensar. Muito. Por quê? Porque deixaram 3 carros na frente dele e ele não conseguiu disputar com o segundo colocado. Ah, mas não valia o campeonato. Não valia o campeonato, é uma pinóia. Para o Sainz valia o segundo lugar. Não só para chegar, mas a dificuldade que ele teve para se defender também. Porque todo mundo que tava na frente dele começou a tomar bandeira azul pra caramba pra deixar ele passar. E ele tendo que lidar com os caras que sobraram na frente dele e a galera atrás vindo pra tomar a terceira posição dele, né? Exato. Então o diretor de prova, naquele momento, ele podia. Passa todo mundo, não passa ninguém. E se não... E aí todo mundo fala assim várias vezes, na minha caixa de comentários, centenas de vezes, que é... vocês estão falando isso para justificar o erro da Mercedes que não chamou o Hamilton para trocar os pneus e por isso que o Verstappen foi o campeão. A Mercedes não chamou o Hamilton porque, como disse o Toto Wolff domingo agora, em Monza, o regulamento foi cumprido domingo. Então, a corrida terminou sob safety car. Mas é chato, ninguém quer acabar a corrida, o campeonato do jeito que era o ano passado sob safety car. Concordo com você. Então, criemos uma norma a partir de agora para resolver esse problema. Mas não vai ser lá no calor dos acontecimentos que de todas as opções possíveis, o diretor de prova vai aplicar a única que não está prevista. E gerar uma distorção bizarra no resultado da corrida. E aí eu volto naquele tema. Mas você queria que o Hamilton fosse campeão? Não importa o que eu queria. Importa que não devia ter sido como tem que ser. Forma. Eu acho que, assim, pontuando mais 2 coisas sobre a final do ano passado, e depois a gente vai trazer para a atualidade. A primeira coisa, voltando ao que você falou da bandeira vermelha, eu concordo 100%. E eu disse mais na época, que foi o seguinte, quem me acompanhava na live aí sabe. Eu não sei como, na cabeça do Michael Masi, da direção... Não vou botar só na cabeça dele, mas na direção de prova. Eu não sei como na cabeça deles não passou em nenhum momento a ideia... Cara, se der ruim aqui é uma bandeira vermelha. Porque é uma forma deles lavarem a mão, cara. Exato. Você não tem como se preocupar, tipo assim, será que vai ter volta o suficiente pro safety car ou não? Tem tanta gente no meio, será que eu vou tirar isso será que vai ter tempo de eu tirar os caras enquanto eles estão limpando a pista e arrumando a barreira? Ludiero, mas ele com certeza não pensou nisso. Mas é o trabalho dele pensar, mano. Ele não pode ver a corrida como entretenimento. Ele tem que estar na corrida pensando que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. E ele tem que ser rápido na tomada de decisão dele. É por isso que ele tá lá. É por isso que não sou eu que tô lá. Entendeu? Exato. Então, assim, não entra na minha cabeça o fato de qualquer... Assim,
Eu não lembro com quantas voltas foram quando o Latifi bateu. Não lembro Faltavam agora. umas 7. 5, 6, 7 voltas. Enfim, pouquíssimas voltas. Eu não sei como, sei lá, digamos, tá? Vou tirar um número aqui do fiofó. Faltando 10 voltas pro fim, na cabeça dele não passou. Qualquer coisa que acontecer aqui, eu vou apertar o botão vermelho gigante na minha mesa, a bandeira vermelha acabou. Eu lavo minhas mãos, se matem. Não tenho nada a ver com isso. Não sei como não passou isso na cabeça dele, cara. É inacreditável, tá ligado? É bizarro, tá ligado? E o segundo ponto, eu acho que o final do ano passado, ele coroou uma temporada que, como você falou, foi incrível, na minha opinião. Eu não sou aqui, né, centenário, mas na minha opinião foi a melhor que eu tive a oportunidade de assistir, né, do ponto de vista assim de disputa e o caramba. Eu acho que mesmo pra quem discorda dessa minha opinião, a gente viu a história acontecer, foram corridas assim assustadoras e boas e tal. O campeonato, apesar disso, essa polêmica do final, ela serviu pra coroar um ano em que a direção de prova fez exatamente o que ela fez na final de Abu Dhabi, que foi errar e ser inconsistente. O ano inteiro, a direção de prova tinha 2 pesos e 2 medidas. Numa hora era uma coisa, numa hora era outra. Às vezes no mesmo final de semana. Eu comentei também na época, literalmente a primeira corrida do ano em Bahrein começou com polêmica. Justamente entre Verstappen e Hamilton. Aquela questão dos limites de pista, pode cortar, agora não pode. Ali já era pra ter acendido um farol de que, mano, vamos padronizar isso aqui pra todo mundo saber o que vai acontecer. A gente sabe o que a gente vai fazer, o piloto sabe, a equipe sabe, quem tá em casa assistindo sabe o que vai acontecer. Então, assim, foi uma surpresa realmente depois de Baku, em que eles deram aquela bandeira vermelha no final pra que ainda tivesse uma corrida, chegar em Abu Dhabi, todo mundo achar que ia acontecer a mesma coisa e não acontecer. Então, realmente foi difícil de entender aquilo lá, né? Na mosca, você falou exatamente o que eu ia falar de Baku. Já havia precedente, já tinha acontecido. Era só aplicar a mesma decisão. E foi uma coisa que todo mundo aprovou. Todo mundo falou, é isso aqui que tem que ser feito. Chegou até, de certa forma, a apagar as 2 cagadas que eles fizeram na mesma corrida. Que foi a demora pra chamar o safety car na batida do Stroll, que era imediato. Ali naquele lugar era, bateu alguém é safety car, irmão, não tem nem o que pensar. E a demora também pra resolver a questão do Verstappen. Chegou até a apagar um pouco disso, né? Mas foi realmente assim, foi difícil entender. E aí, trazendo agora, depois de toda essa introdução, tudo isso que a gente falou, daquilo que aconteceu no final do ano passado, vamos trazer para o contexto atual, em que a corrida terminou no safety car, da forma como o regulamento pediu que fosse, e aí todo mundo reclamou de novo, e aí o argumento, acho que a fala mais usada nas redes sociais, né, no final de semana foi do jeito do ano passado, o pessoal reclamou, do jeito desse ano, todo mundo reclamou, alguma coisa tem que ser feita, e alguns pessoas falaram que não, que é assim mesmo. Então, assim, antes da gente tentar apontar aqui o que dá pra ser feito ou não, eu queria saber de você a sua opinião, depois de você dar a sua opinião sobre o que foi ano passado, e a gente já sabia o que aconteceu na corrida desse ano. Você acha que é pra ser assim mesmo, porque pode acontecer, ou você acredita que existe alguma solução pra esse tipo de coisa? Olha, a Indy tem corridas que terminam com bandeira amarela e ninguém acha ruim. O Emerson, se eu não me engano, já ganhou 500 milhas de Indianápolis com bandeira amarela. O Tony ganhou na bandeira amarela. O Tony ganhou com bandeira amarela e tudo bem. Então, assim, só precisamos assimilar. Vai ser assim? Vai ser assim. E aí, de repente, a hora que a gente já começa a entrar na nossa cultura e entender, porque o problema é quando é e quando não é, que gera essa sensação de inconsistência. Mas se toda vez for, beleza, a gente amadurece, engole e assimila, e daqui pra frente, quando vê a 2 voltas final que bateu de maneira catastrófica, vai dar safety car, meu piloto ganhou. E que merda, meu piloto perdeu. E acabou. Beleza. O problema, é o que você estava falando, é a inconsistência. A gente não sabe como vai ser. Né? É uma frouxidão. E o ano passado, só pegando o gancho do ano passado para falar desse ano, é o seguinte:
O pessoal do futebol fala muito isso, né? Jogo que você comenta demais do juiz é jogo ruim. Né? O jogo bom o juiz bom é o juiz que não aparece. O juiz invisível, exato. Exato. Então, nunca se falou tanto da direção de prova. Teve gente que assistiu Fórmula 1 20 anos sem saber que tinha um sujeito chamado Charlie Whiting como diretor de prova. O Michael Masi é um nome muito mais mencionado em qualquer lugar do mundo do que o Charlie Whiting foi. E o Michael Masi ficou 3 anos como diretor de prova, 2 talvez, e o Charlie Whiting ficou 20. Uhum. Então, assim, eu acho que seria fácil de resolver isso com uma norma que dispõe o seguinte, a 10 voltas do final menos, porque existe isso também para punição. Se você tomar uma punição de segundos a mais a X voltas do final, que não vai ter um pit stop mais para você pagar, adiciona no tempo final de corrida, acabou, fim de papo. Faz a mesma coisa com relação ao safety car. Acionou o safety car a 8 menos voltas, 10 menos voltas do final, bandeira vermelha. É ruim? É ruim. Vai prejudicar o ponteiro e vai ter uma standing start ou vai ter uma largada lançada depois de uma volta do safety car? Mas aí, a partir da hora que a gente assimilar, é igual para todo mundo, vai ser assim sempre e acabou. Entendeu? O problema é esse vai não vai. Eu entendo assim, eu pensei assim, não que, né, eu pensei sozinho, você também pensou nisso, muita gente pensou nisso, na mesma coisa, porque a maioria das pessoas, a primeira coisa que elas pensaram é tipo assim, pô, no futebol tem prorrogação, lá na NASCAR tem prorrogação, na Indy, de certa forma, né, entre 1 milhão de aspas, né, eles dão a oportunidade da corrida tentar ser terminada da forma normal. Na Fórmula 1 isso não existe. E realmente, sem o reabastecimento, não teria como a gente fazer mais X voltas depois de acréscimo, porque os carros saem, digamos, no laço ali de combustível e ninguém quer ficar botando 5 quilos a mais, 10 quilos a mais de combustível, pensando que vai... Tem gente que falou isso, coloca 5 voltas a mais e se o cara quiser ir com menos combustível porque ele acha que não vai dar ruim, e der ruim, ele fica sem combustível e pronto. Aí eu já acho que começa a virar meio que uma várzea o negócio. Mas a ideia que a gente pensou aqui, né, tipo, de dar a bandeira vermelha, então entrou um safety car, deu 10 voltas pro fim, 5 voltas pro fim, o safety car não vai sair, bandeira vermelha, bota todo mundo pra dentro e segura a corrida para que o problema seja resolvido. Você não vai ter problema de combustível e a corrida pode ser reiniciada depois no final e tal. O pessoal fez algumas ressalvas, eu até cheguei a comentar isso no resumo dessa semana, de que isso talvez pudesse criar algum tipo de situação onde as pessoas poderiam tentar manipular isso de alguma forma, né? Tipo, tentar causar alguma coisa, algum acidente aqui e ali que pudesse, né? Ou não causar um acidente, não vamos aqui levar um crash gate de novo, 2008, caramba, mas as pessoas levantaram essa ideia de que talvez as pessoas pudessem manipular essa regra de uma forma ao seu favor, né? Pelo fato que você saberia que teria uma bandeira vermelha, não teria aquela dúvida do será que vai ter a vermelha ou não, será que vai ter o safety car, vai sair a tempo ou não. Mas independente disso, e quando eu passar para você, você pode até dar a sua opinião sobre isso também, eu acho que o maior problema sobre essa questão da corrida acabar com o safety car ou criar uma nova regra, um ajuste no regulamento para que não acabe no safety car, eu acho que isso vai muito em direção, vem muito em direção justamente do primeiro tópico que você levantou, que é justamente da popularidade hoje ter aumentado de uma forma muito abrupta. Porque não foi a primeira vez que uma corrida de Fórmula 1 terminou no safety car. Mas nem por muito longe. Já aconteceu isso várias vezes. Inclusive, a última, se eu não estiver enganado, que foi em 2020. Eu acho que, se eu não me engano, foi no Bahrein. Hoje saiu isso em algum lugar. Eu acho que a gente teve uma rodada dupla no Bahrein em 2020, que foi Bahrein-Sakir. Aí de Sakir foi que aconteceu aquilo tudo, que o Pérez ganhou e tudo mais. Mas, se eu não me engano, a corrida do Bahrein, que é a corrida que, se eu não me engano, que o Grosjean se acidenta, ela terminou num safety car. E a gente não falou tanto disso na época como a gente tá falando hoje. Muito talvez pelo fato de que a temporada de 21 e o final da de 20, como você comentou, alavancou muito a popularidade
E hoje as pessoas não conseguem aceitar que o entretenimento dela, às vezes, não vai ser tão interessante assim, tá ligado? Exato. Às vezes você paga pra ir no cinema e o filme tem um final meio merda. E daí? É. Existe muito uma... Parece que nós entramos um pouco numa cultura de resultado, né? Que, assim, tem que avisar uma coisa pra uma galera que começou a assistir Fórmula 1 recente, que é a Fórmula 1 é um esporte de domínios esmagadores. Sim. Quem gosta de corrida animada é a gente. Isso. Os caras, a Mercedes, a Red Bull, a Ferrari, se elas pudessem, elas davam 19 voltas no segundo colocado, se desse, né? Inclusive, tem uma história famosa, eu já contei num episódio que eu conto a história da Brown, que em 2009 o pessoal da Brown foi para corrida de estreia já sabendo que o carro deles era muito melhor, então começou um debate dentro da equipe para pensar quão bem a gente vai, que não também deixa a Ferrari, a Red Bull, as outras equipes puta da vida, que eles comecem a procurar ilegalidades no nosso carro. Então, assim, existe esse componente. Às vezes, o carro da Brown em 2009, por exemplo, ele era muito superior, na verdade, até o que apareceu no resultado, né? Então, quem gosta de corrida equilibrada somos nós. Estou dizendo isso para dizer que é uma frase meio ruim, mas estou dizendo isso para pacificar aqui. É normal ter corridas chatas. Existe uma romantização, inclusive, vou até dar um spoiler aqui, que eu estou começando a fazer um episódio sobre isso. Pegar dados, eu já fiz isso mais de uma vez, mas dessa vez eu vou pegar focado mesmo. Ao longo da história, se seu pai, seu tio conta pra você que nos anos 80 as corridas eram maravilhosas, é mentira. Pô, esse vídeo aí vai ser incrível, mano. Porque o que eu já falei sobre isso com o pessoal também Ó, de cabeça, Grande Prêmio da Inglaterra de 1987. Piquet e Mansell na Williams, Senna de Lotus amarela. Eles deram uma volta no Senna. O Senna em terceiro, os dois brigando pela vitória, eles deu uma volta, não deu uma volta, mas quase 1 minuto e 10 na frente do Senna. E aí atrás do Senna, tipo, os caras, uma volta do Senna, 2 voltas do Senna. E assim, 11 carros terminando a corrida. Então, assim, teu pai, teu vô, teu tio, teu irmão mais velho, fala pra você que a Fórmula 1 era da hora nos anos 80, eles são os mentirosos, são os cascateiros. Tá? E antes também, vai olhar, statsf1.com, um site que tem todos os Esse site é incrível. Eu entro nesse site, eu esqueço da vida. Eu fico lá dentro, esqueço de acender a luz e comer e tal. Lá tem, você vai ver histórias, por exemplo, eu vou contar pra você assim, porque nos anos 80, eu já fiz um vídeo sobre isso, mostrando que ano após ano, de 2020 para trás, como tem lorota, porque antigamente não precisava ter o melhor carro para ganhar o campeonato. Mentira! Tem uma 57, o Fangio bota 9 segundos no Stirling Moss, que não é nenhum Zé Ruela, o mesmo carro, Grande Prêmio de Pescara na classificação. O primeiro colocou 9 segundos no segundo colocado na classificação. Só pra você ter uma ideia, tá? Então, assim, isso não é uma exceção, isso é uma regra. A Fórmula 1 sempre foi um esporte injusto pra caralho. E aí, pode falar. Pode, tá tarde fica já, à vontade, fica à vontade. A Fórmula 1 sempre foi um esporte injusto e sempre foi um esporte de domínios. Então, assim, sempre aconteceu esses domínios acachapantes. É raro, na verdade, a gente ver o que viu ano passado. Sim. 2 equipes muito equilibradas, 2 pilotos muito equilibrados, e assim, eu te dou exemplos, a gente lembra dos campeonatos equilibrados, pra você ver como eles são a exceção. 2007, 3 pilotos na última corrida disputando o campeonato, 2010, 4 pilotos na última corrida disputando o campeonato, 2008, o Massa e o Hamilton aqui, aí você vai voltar... 2016, porque teve também as 2 Mercedes, mas ficou só entre eles também, tá ligado? Só entre eles também. Mas assim, aí você vai voltando pra trás, vai ficando cada vez mais raro. Na verdade, a Fórmula 1 é até mais equilibrada hoje em dia. Porque assim, se você for olhar nos anos 80, anos 90, tinha vezes carro que tomava 5 segundos na classificação. Hoje você pega o carro da Haas, toma 1,5 segundos e fala, nossa, uma carroça. Entendeu? Então... tem que relativizar bem isso, mas eu até me perdi aqui. Você tinha me feito uma pergunta, eu já comecei a contar a história aqui. Não, é que a gente estava comentando sobre o fato de que eu tinha perguntado primeiro para você qual que você achava qual que era a sua opinião sobre se termina no safety car ou se ajusta o regulamento, e eu comentei sobre o fato de que hoje a gente não aceita talvez tanto terminar no safety car, justamente por ter ficado muito popular e a gente não aceitar o fato de que nem sempre vai ser interessante, entendeu?
Verdade, eu entrei na pira de falar do cinema, do filme Sem Graça, e a hora que eu vi, eu já tava falando aqui da morte da Bezerra. Mas foi isso que você falou mesmo, assim, quem acompanha a Fórmula 1 há mais tempo, se você acompanha a Fórmula 1 aí, pô, mano, há um pouco mais do que 10 anos, se você acompanha a Fórmula 1 um pouco mais do que o domínio da Mercedes, você consegue com tranquilidade saber disso, entendeu? Tipo, eu cresci vendo o Schumacher ganhar tudo. E a minha, entre aspas, o meu divertimento era ligar a TV. Eu torcia assim, depois que o Barrichello chegou na Ferrari, né? E ele era o principal candidato a vencer corridas. Óbvio que eu não torcia pra Ferrari se ferrar, porque eu queria que o Rubinho ganhasse. Mas o meu divertimento era ver o Schumacher perder, mano. E nada contra o Schumacher. Se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer ele, teria sido incrível. E não tem como não admirar um cara que ganhou tanto na Fórmula 1. Mas, cara, pra gente que via domingo após domingo ele ganhando tanto, quando o Alonso chegou lá e ganhou dele, eu, na época, sem nem ser, digamos, espanhol nem nada, porque eu torcia pelos brasileiros, pra mim era como se fosse uma vitória. Finalmente alguém venceu esse arrombado, porque eu não aguentava mais. Ele ganhando Exato. tanto. O Montoya ensaiou ali uma disputa. Caraca, o Montoya vai tirar. E não tirou. Então, assim, a grande realidade, mano, é que eu não vivi a época do Senna, e muitos dos que estão assistindo também não. Se fosse um brasileiro no lugar do Schumacher, no lugar do Vettel, no lugar do Hamilton, a gente não estaria reclamando que a Fórmula 1 é chata, mano. Porque a gente estaria com um piloto ganhando corrida domingo após domingo, sem dar chance pra concorrência, mano. Então, assim, é a forma como cada um enxerga o esporte. Tem gente que vai ficar feliz porque o piloto que ela torce tá dominando. Tem gente que vai ficar triste porque tá perdendo. Mas no final do dia, foi o que você falou, a Fórmula 1 é isso aí, mano. Desde sempre. E vai continuar sendo. Não tem o que fazer. Pode abaixar o teto orçamentário, pode ter 38 equipes no grid, vai continuar tendo uma equipe que vai se distanciar das outras. É por isso que a gente muda de regulamento tanto também. Mudou o carro, depois muda o motor, aí depois muda a regra do não sei o quê. Porque são tentativas que eles fazem de tentar virar mesmo o tempo todo, porque senão a Mercedes estava até aí, ó, jantando todo mundo, entendeu? Não tem o que fazer, mano. Exato, exato. E eu falo sempre lá no canal pra galera, vamos apreciar a Fórmula 1 pelo que ela é, não pelo que a gente idealiza, entendeu? E assim, o que ela é. Eu acho incrível que você tem 10 equipes, que a FIA vai lá e escreve um regulamento, ó, é isso aqui. Você tem 10 equipes olhando o regulamento, deve ser porque eu sou advogado de formação, né? Então, ficam 10 equipes olhando pro regulamento e falam, onde a gente vai achar um furo nesse negócio para fazer o que a gente quer sem ser pego? Sim. Basicamente é isso, né? Então, você pega, por exemplo, o carro da Aston Martin na Hungria, aquela asa traseira com aquele perfil curvado. O regulamento fala, ele veda que o carro tenha aquelas end plates retas, né, no final do aerofólio lá traseiro, coisa que vem desde os anos 70, que é para disciplinar o ar. Aí eles falam, não, beleza, o regulamento fala isso, mas a gente vai dar um jeito de dar um olé no regulamento, fazer um end plate sem nenhum perfil reto nem perpendicular, curvo, para fazer o serviço que a gente queria. Então eu acho isso maravilhoso. É só você pensar assim, ó, nos anos 60 nós tivemos uma corrida espacial, União Soviética e Estados Unidos, dando quem chegava primeiro na Lua. A Fórmula 1 é isso todo ano, e não são só 2 países, são 10 equipes, né? Então é sensacional. Você pegar, por exemplo, o carro da Mercedes começou o ano uma carroça, eles em Zandvoort estavam aí querendo ganhar a corrida, né? Perderam, claro, mas já começaram a sonhar, sabe? Então assim, eu acho sensacional. Você pegar a Haas abdicou de desenvolver o carro de 2020 e de 2021, fez um carro bom em 2022, marcou ponto. Eu acho do cacete, mas tá certo, eu sou nerd, né? Mas enfim, muita gente, muitos que estão nos assistindo também são. Então assim, vamos consumir o produto pelo que ele é, não porque a gente gostaria que fosse. Até porque, como eu falo, teu pai, teu tio, teu avô mentiram pra você falando que era uma maravilha. Sempre foi isso aí. Sempre foi isso aí. Mas foi o que eu falei, eu acho que entra muito realmente nessa... Eu acho que, assim, ó, de forma honesta eu vou falar isso, não é querendo desmerecer você que começou a acompanhar a Fórmula 1 por causa do Drive to Survive, começou a acompanhar aí no ano passado, no ano retrasado e tudo mais.
primeiramente, seja bem-vindo de forma atrasada. Não sou contra, eu acho que muito pelo contrário, eu acho que quanto mais o esporte cresce e se populariza, todo mundo ganha. Eu acredito, o esporte ganha, as empresas lá enchem o bolso de dinheiro. A gente, por exemplo, aqui, se a Fórmula 1 não tivesse popular, provavelmente a gente não teria tido corrida no passado, a Interlagos não teria sido renovada para o calendário. Então, assim, o nosso automobilismo também nacional não ia crescer junto, porque se a Fórmula 1 cresce, ela vem trazendo uma galera junto, de categorias menores, digamos assim, porque quando o cara não tá vendo a Fórmula 1, ele vai querer ver outra coisa, e aí, enfim, todo mundo ganha, todo mundo cresce, todo mundo fica feliz, todo mundo se dá bem, então eu não sou contra a Fórmula 1 crescer, se expandir, como o pessoal gosta, adora falar, estourar a bolha e chegar em pessoas que não fazem ideia do que é isso. Não, é maravilhoso. Dito isso, vocês que pertencem a esse grupo vão ter que se acostumar de que realmente 2021 e até 2020, uma temporada que tinha tudo para ser uma tragédia total pela pandemia que a gente estava vivendo e todas as gambiarras que a Liberty e a FIA tiveram que fazer para ter pelo menos um campeonato, ainda assim, dentro da sua realidade, 2020 também foi uma temporada interessante, com certas histórias acontecendo e tal. Porém, aquilo que o Drive to Survive tenta vender não é o que o esporte é. Porque ele precisa entregar algo que a corrida, às vezes, não é capaz de entregar. Ele precisa exagerar certas coisas ou criar certas coisas que, de repente, às vezes até não existe. Eu não digo de criar, tipo, de criar mentira. Às vezes tem mentira, tá? Mas eu não digo nem de criar mentiras, não. Mas, às vezes, eles precisam fazer você entrar num ambiente que às vezes nem é tão interessante assim, que é pra te colocar ali, te criar uma imersão, criar uma história, fazer você sentir parte daquilo, entender certos lados, assumir certos papéis. Enfim, o cara que tá criando o Drive to Survive, ele quer a mesma coisa que todo mundo na face dessa terra quer. Ele quer ganhar dinheiro, mano. E ele vai ganhar dinheiro com a sua audiência. Não tem nada de errado você gostar do programa. Pode continuar assistindo. Eu mesmo não sendo, assim, muito fã, porque a gente que se entrega muito, que mergulha mesmo nos detalhes, quando assiste depois lá no Drive to Survive, acaba reparando que é tão raso que às vezes você não consegue, tipo, se sentir fisgado. Mas ainda assim eu assisto, porque eu gosto de Fórmula 1, eu quero ver o que eles estão falando sobre o bagulho. Então, assim, eu acho que essa temporada de 2022, ela tá servindo pra dar um tapa na cara da galera, entendeu? É assim, um choque de realidade. Um choque de realidade, exatamente. Ela tá servindo pra isso, pra fazer as pessoas talvez entrarem na temporada do ano que vem com uma mente diferente, com uma visão diferente do esporte. Mas, volto a falar, eu acho que esse nosso susto de... Puta, mano, a corrida vai acabar no safety car. Isso é ruim desde sempre, mano. Mas eu acho que hoje a gente só tá realmente falando muito sobre isso, porque hoje a gente tá realmente pensando muito no entretenimento e o entretenimento tá realmente, entre aspas, engolindo o esporte de certa forma. Então, eu nem acho que é errado eles pensarem no entretenimento. A Liberty tomou um caminho diferente. Eu fui um dos caras que achou que quando foi anunciado que a Liberty ia assumir, eu falei, puta, mano, é americano e entende de Fórmula 1, isso aí vai dar um BO do caramba. E os caras, mano, do ponto de vista de business, de negócio, de fazer dinheiro, de entretenimento, que é uma coisa que o americano entende muito bem, eles deram um baile na direção anterior, nos donos anteriores. Mas aí a gente começa também a entrar naquele debate de que até que certo ponto a Fórmula 1 tem que abdicar de certas coisas para poder entregar mais entretenimento, ou se isso não existe, se esse limite não existe. Por exemplo, já até puxando um gancho aqui para você, se você quiser falar sobre esse assunto, hoje mesmo meu Deus do céu, me fugiu o nome agora. Stefano Domenicali. O Stefano Domenicali deu uma entrevista falando: temos que tentar o grid invertido, temos que tentar a pontuação no treino. Ou seja, parece que realmente existe essa necessidade de que a Fórmula 1 precisa o tempo todo tentar buscar o entretenimento máximo, não importa quais malabarismos ela tem que fazer, entendeu?
Eu acho que eu acho duas coisas. Primeiro, deixa eu dizer, eu não, apesar de eu já ser mais velho do que novo, eu sou totalmente anti o pensamento tiozão. Por isso que eu tô falando pra você, vai lá e fala pro seu tio, pra galera nova, seu tio falou, seu avô, seu pai, que é mentira essa idealização do passado. Eu sempre falo que a melhor Fórmula 1 é a que está acontecendo agora. Porque o dia que não tiver mais Fórmula 1 que vai ser ruim. É isso Sim. que vai acontecer. Mas, e te digo mais, esse negócio de idealizar, de achar legal, de só torcer para brasileiro, alguma coisa assim. Por exemplo, eu lembro quando eu era moleque, eu tinha 7 anos de idade na temporada de 91, então eu já entreguei minha idade. Eu lembro que o Senna corria pela McLaren Honda e o Prost corria pela Ferrari. E eu achava a Ferrari linda. E eu achava o ronco maravilhoso. E eu até tinha um carrinho parecido, eu imitava o barulho dela, né? Mas eu achava aquilo errado. Não pode, porque não é o brasileiro, sabe? Uma coisa meio assim, tipo, o que vão achar de mim, sabe? Uma coisa meio assim. Uhum. Então eu entendo perfeitamente uma coisa meio idealizada, uma visão meio distorcida e tal. E digo para vocês isso, a Fórmula 1 é até melhor agora. E eu sou otimista com relação ao futuro, inclusive. Eu acho que o teto de gastos e o lastro de desempenho, de uso do túnel de vento, etc., eles tendem a sim aproximar mais as equipes. Acontece que, como é há 72 anos, indo para 73, virou o ano e você tinha equipes que iam achar o pulo do gato mais rápido que as outras. Isso aconteceu. Isso foi claro. A Ferrari achou um caminho, a Red Bull achou outro, a Mercedes tentou um terceiro que não deu certo, e meio que deram mais certo as que foram intuitivamente ou copiando depois, como por exemplo a Aston Martin tentou copiar o carro da Red Bull e não conseguiu, mas a Haas copiou da Ferrari, né? Então assim, meio que abriu-se o mar, assim, que foi bem, que acabou quem acabou imitando a Ferrari, quem acabou imitando a Red Bull, e a Mercedes ficou no meio e tá lá desenvolvendo o jeito dela. Então assim, eu sou otimista com relação ao futuro. Essa é uma coisa que eu quero dizer. E a segunda coisa com relação ao... Eu sou otimista com relação ao futuro, é uma coisa que eu quero dizer, e eu acolho e recebo e acho muito bom que exista uma galera jovem começando a ver, porque tem muito tiozão aí que já tava na hora de largar o osso e fica falando que é tudo uma merda hoje em dia, que antigamente que era bom, e como vocês já cansaram de ouvir, eu discordo frontalmente disso. A outra coisa que eu quero dizer é que, assim, tem uma frase do Frank Williams que ele diz o seguinte: a Fórmula 1 é um negócio que contém esporte. Então, o esporte é uma parte desse negócio. E é a parte do imponderável, né? Porque a hora que você põe seres humaninhos guiando carros de corrida coloridos cheios de adesivo a 300 por hora numa pista, correndo entre si, é a hora que você roda o peão e você não sabe o que vai acontecer, né? E combinar isso com as expectativas que se gera é complicado. Porque imagina o seguinte: você, em vez de administrar a Fórmula 1, você tem que administrar o Campeonato Paulista de Futebol. O que é melhor? Um empate 0-0 sem gols lá, chatão e tal, ou 4-4? Claro que o 4-4 é mais legal. E o resultado é o mesmo. Só que tem jogo que é 0-0. Tem corrida que assim, qual que é a maior glória da Fórmula 1 para um piloto? O famoso Grand Chelem, né? Que é vitória, pole, volta mais rápida e liderar todas as voltas da corrida. Ou seja, o cara jantou e dominou Não o final deu de semana. chance para ninguém. Não sobrou nem farelo. O Verstappen quer ter isso, o Leclerc quer ter isso, o Senna queria ter isso, o Jim Clark teve isso e tal. E acontece, porque é do esporte. Então, por exemplo, você pega lá o Roger Federer no tênis, teve uma época que só dava o Roger Federer. O Mark Marques na moto, tem uma época que só dá o Mark Marques. É por isso que esses caras são especiais. Então, em vez de ficar dando cabeçada na parede porque o cara tá ganhando e porque não tá tendo disputa, talvez a gente devesse ligar a televisão e pensar: estou vendo os 20 melhores desse negócio. Tem um que está se destacando, por exemplo, esse ano o Verstappen está se destacando, só que atrás dele há uma corrida animadíssima acontecendo. E por exemplo, a última corrida foi uma corrida animadíssima. Aconteceu um monte de coisa para trás da ponta. E até na ponta, porque assim, você não sabia exatamente se a Ferrari ia perder, né? Então, e se a Red Bull ia ganhar. Então, assim, tá longe de ser o pior campeonato que eu já vi, tá? O ano passado, ao contrário, é um dos melhores campeonatos que eu já vi. Mas, como outro dos melhores campeonatos que eu já vi, que é o de 90, teve um final escroto. O final de 90 é considerado um final escroto, o final de 2021 é considerado um final escroto também. Então eu sou
queria fazer essas considerações, porque assim, eu sou otimista com relação ao futuro e eu acho que a gente tem que só dosar. Tem uma fórmula matemática que eu falei uma vez no meu canal, e qualquer Google tem a famosa fórmula da felicidade, né? Que é igual a felicidade é igual a realidade menos expectativa, né? Então, se a sua expectativa é muito alta, ela torna a equação negativa, né? Então, é só uma questão de dosar. Já é legal pra cacete ligar a televisão e ter 20 carros que são naves espaciais pilotadas pelos 20 melhores pilotos do mundo em circuitos maravilhosos, algumas localidades exóticas, não sei o que, todo domingo. Porque a hora que não tiver isso que vai ser chato. E nós estamos vivendo num mundo em que o transporte individual, não sei, em dado momento pode acabar o carro, então, cara, vamos curtir aí, porque também daqui de 20 anos pode não ter planeta, então, sei lá, vamos aproveitar aí que é legal. Ai, é isso, é isso. Eu acho que assim, a gente conseguiu abranger todo o tópico. Eu tenho certeza que o pessoal no chat aí também vai dar a sua opinião sobre o assunto. A grande verdade, para meio que, entre aspas, encerrar o assunto, mas é óbvio, se você quiser falar mais alguma coisa, você pode. Mas acho que a grande realidade é que nunca, literalmente nunca, não importa o que aconteça, não importa o que façam, nunca nós vamos estar 100% satisfeitos. Sempre vai ter alguma coisa para mudar no regulamento, no carro, na corrida, no piloto, no diretor de prova. Enfim, sempre vai ter alguma coisa para mudar, mano. Sempre vai ter alguma coisa para mudar, não tem jeito. Então, assim, eu acho que pelo bem do esporte, voltando pro início do nosso papo, é importante que a direção de prova seja consistente, para que seja um campeonato justo, para que você em casa saiba o que vai acontecer, para que as equipes saibam o que vão acontecer e a gente não tenha aquele sentimento ruim que a gente teve ano passado, novamente, independentemente de quem você torcia, seja pelo Hamilton, seja pelo Verstappen, ninguém queria que o campeonato terminasse da forma como ele terminou. E se a gente tivesse tido decisões consistentes no ano passado, talvez o campeonato não tivesse terminado da forma como ele terminou e talvez não ter tido todo aquele debate, toda aquela discussão. Ninguém estaria aqui reclamando sobre se A ganhou, se B perdeu, enfim. Eu acho que isso é o mais importante. Se eles vão mudar o regulamento ou não, se vai manter o safety car até o final ou não. Eu acho que o que todo mundo quer é saber o que vai acontecer, né? Entender o que vai acontecer. Mas não tem jeito. Daqui a um ano, a gente pode, de repente, até anotar na agenda aí, a gente volta aqui e faz outro vídeo falando de novo. Ano passado a gente falou, estamos aqui de novo, falando que vai ter que mudar tudo de novo, porque é isso daí, mano. Tipo, vão ter coisas que a gente não vai gostar, vai ter coisas que a gente vai curtir, enfim. Não tem muito o que fazer, né? Bom, é isso. Rodrigão, considerações finais aí, se você quiser mais alguma coisa pra falar sobre o assunto, ou pra falar aqui sobre o nosso papo, ou sobre qualquer outra coisa, fica à vontade aí. Não, eu ia falar uma coisa meio que no final também, consideração final, a respeito dessa coisa de idealização e que a Fórmula 1 pode acabar e não sei o que no futuro, que todo mundo fala que hoje os carros fazem pouco barulho, por exemplo, né? Todo mundo fala que a tecnologia tornou tudo previsível, tornou tudo plástico, tornou tudo artificial, e eu sempre falo isso lá no canal, que é o seguinte: em 1960, o charutinho de alumínio que a Cooper e a BRM fizeram, o Jack Brabham foi campeão, era o que havia de mais moderno. Eles não usavam aqueles carros porque era vintage, eles usavam aqueles carros porque era o que havia de mais moderno. E aí em 80 nasceu a fibra de carbono com câmbio manual, o disco de carbono, era o que havia de mais moderno. Ninguém vai para a pista na frente de bilhões de pessoas escolher um negócio que não, mas é que isso aqui vai ficar mais legal, entendeu? Então, assim, aproveite o V6 turbo híbrido com barulho de enceradeira, porque quando for tudo elétrico, quando for tudo a hidrogênio sem barulho, não vai fazer barulho de nada, ou pode nem ter corrida, pode ser um negócio que o automobilismo entrou na ilegalidade, porque vai destruir o cosmo e tal.
Então aproveite, nós temos aqui um negócio que é 21 vezes por ano, fora as outras categorias todas, tem corrida de carro, os caras estão lá se matando e a gente pode ficar aqui conversando e falando groselha altas horas da noite. É isso. É isso. Deixa só eu... deixa eu ver se eu não vou errar aqui, porque eu sou mestre em apertar o botão errado. Não, tá certo. Eu tô com o seu canal aberto aqui. Obviamente o link vai estar na descrição pro pessoal que não conhece, o pessoal que de repente, né, tá morando aí debaixo de uma pedra nos Andes. Não faz ideia aí. Você criou esse canal quando mesmo, Rodrigão? Cara, eu comecei ele como um podcast, inclusive eu publico ainda minhas lives lá, né? Porque eu não tinha intenção de vir pra frente da câmera e tal, não achava que era bonito o suficiente pra isso, nem que eu falava bem o suficiente pra isso. Aí em 2020 eu fazia só podcast. Aí no dia que quando o Alonso foi confirmado na Alpine, o Alonso estava fora da Fórmula 1 e foi confirmado na Alpine, falaram assim pra mim, não seria mais fácil fazer no Instagram, que eu criei um Instagram para divulgar o podcast, não seria mais fácil fazer como é que chama? Um YouTube, né? Uhum. Aí eu falei, porra, talvez fosse, né, mais fácil fazer, porque aí, enfim. Aí quando virou o ano para 2021, eu falei, pô, vou começar. Aí eu comecei a fazer vídeos, aí, inclusive hoje, que nós estamos gravando, foi ao ar o remake do meu primeiro vídeo, que eu fiz um vídeo que chama De Onde Veio a Fórmula 1. Esse vídeo aqui que tá aberto, eu não vou mostrar o vídeo inteiro, obviamente, né, galera? Vai lá assistir, pelo amor de Deus. Exato, eu fiz hoje, eu refiz ele, porque na época não tinha luz, microfone, essas coisas todas de youtuber chique que nem o Vitor. Gravando no escritóriozinho no fundo, que eu lembro desses vídeos aí, com a impressora do lado. Com a impressora do lado, exatamente. Tipo, às vezes uns papel em cima da mesa e tal. E aí eu comecei, e aí no final do ano passado eu tive uma chance, serei imensamente grato ao Lito do Aviões e Músicas, que me chamou lá pra gente falar de efeito solo, Fórmula 1 versus aviação. E aí caí no mundo, fiquei conhecido aí minimamente, começou a entrar gente no meu canal. E hoje estamos aí fazendo vídeo, virou meu trabalho, virou minha profissão. E sou muito feliz, porque hoje eu ganho a vida com Fórmula 1, quem diria. E aí, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Obviamente, você tem que fazer todo o seu trabalho de pesquisa e roteirizar as coisas e tal. Vou fazer uma pergunta meio idiota aqui, mas só a título de curiosidade mesmo. Você consegue dizer de cabeça, assim, de bate-pronto, qual foi o vídeo mais difícil que você teve que fazer? Porque, eu vou dar o contexto. Eu não faço um vídeo difícil igual você faz. O meu vídeo dá trabalho, mas o seu dá muito mais. Então, assim, às vezes, a minha dificuldade é, quando a corrida não acontece nada, eu tô vendo a corrida e eu tô pensando, mas rapaz, pra entregar o vídeo amanhã vai ser difícil, mano. Vai ser difícil de fazer 10 minutos de vídeo da corrida de hoje, mano. Na sua cabeça, assim, você consegue imaginar algum vídeo, assim, que, mano, deu muito trampo pra fazer? Cara, não por esse motivo que você falou. Não digo por isso, mas de repente, assim, pela pesquisa, ou pela edição, ou pelo roteiro, ou... enfim. O vídeo que deu mais trabalho, recentemente, inclusive, é um que eu fiz os top 10 One Hit Wonders da história da Fórmula 1, que são os top 10 pilotos que ganharam uma corrida só. Na história da Fórmula 1. Ele tá um pouco aí pra baixo ainda. Essas thumbs bonitas são as thumbs do cara que faz agora, mas mais pra baixo ele vai estar. Quando o cara começa a ter thumb bonita assim, você vê que o negócio tá em outro patamar, família. E aí, eu fiz os top 10 One Hit Wonders da história da Fórmula 1, e aí eu queria fazer, cada vez que entrasse um cara, um trechinho de uma música de uma banda de um sucesso só. Né? Então, só que aí tem o problema de direitos autorais, né? Então eu tive que fazer 30 versões desse vídeo para chegar numa versão que o Content ID deixava publicar. Que deixasse você publicar. Exato. Acho que pela altura aí, acho que até já passou. Acho que é um pouquinho pra cima. Eu tava dando um scroll aqui. É que dá pra gente fazer o famoso pesquisar aqui, né? Exato. E aí ele... Então eu vou fazer, cada vez que entrava um piloto, Jean Alesi ganhou uma corrida só. Entrava uma música, tipo, sei lá, Menina Veneno do Richie, né? Aquele cantor brasileiro. E aí ia fazendo isso um por um. Então eu tomei várias gongadas de direitos autorais até conseguir publicar ele. Mas, então, isso foi um trabalho lazarento. E quando eu faço também o Equipes que Amamos, que eu conto a história inteira de uma equipe, né? Dá trabalho. Pra você ter uma ideia, o da Ferrari eu já fiz em formato podcast e eu vou fazer em formato de vídeo. No podcast deu 1h40. A história inteira da Ferrari. E eu quero regravar. Então... mano, pra você editar 1h40 de vídeo, pelo amor de Deus, mano.
Vai ser um longa-metragem. Porque, por exemplo, essa nossa gravação aqui, no momento, ela tem 1h05. Mas eu não tenho que ficar preenchendo nada. É a nossa cara feia aqui durante 1 hora e quem não gosta minimiza a aba, entendeu? Tipo, minimiza a janela. Você colocar vídeo e tudo no fundo, nossa senhora, mano. Dá trabalho. Nossa senhora, meu Deus do céu. Dá trabalho, sim. Mas, cara, eu gosto muito e aí eu criei quadros, né? Então eu tenho uns quadros menores, então, tipo, tem o Pequenas Grandes Histórias, que eu conto histórias menores da história da Fórmula 1, ou de outras corridas. Então, por exemplo, fiz a história do Dan Gurney outro dia, que era um cara grande demais para caber no carro. Então, toda vez que você vê um carro com aquela bolha no capô, em algum lugar assim, aquilo chama Gurney. Eu não sabia, um dia eu aprendi e falei, nossa, isso é uma história muito boa. Chama Gurney por causa dele, porque eles fizeram fazer o teto do Ford GT um pouquinho mais alto para o cara caber no carro. Então, mas respondendo a tua pergunta, foi o top 10 do One Hit Wonder. E toda vez que eu sei que eu vou colocar música, ou um trecho de vídeo, alguma coisa assim, eu sei que talvez precise de mais de uma versão. Já se prepara psicologicamente para ter que reupar o vídeo várias vezes, né? Várias vezes. Outro dia eu fui subir esse do One Hit Wonders, acho que foram 6 tentativas até dar certo. Nossa senhora, meu Deus. O YouTube também não colabora, às vezes demora pra processar, ó, pra caramba. Você sobe o vídeo, leva um tempão pro vídeo ficar pronto, mano. Meu Deus do céu. Rapaziada, mais uma vez avisando aí, obviamente o link do canal do Rodrigo vai estar aqui embaixo, Splash and Go, que eu não sei até hoje como ninguém tinha criado um canal com esse nome, porque esse nome é muito bom, mano. Você sabe que era o nome do meu blog lá atrás. E na época tinha Splash and Go. Você parava, abastecia rapidinho e saía, né? Aí eu meio que mantive. Realmente, inclusive eu já registrei no INPI, ninguém registrou. Achei impressionante. É inacreditável como não tinha nenhum outro canal com esse nome, mano. Tanto que quando eu fui conhecer seu canal, foram pessoas que me indicaram em live e tal, eu achei que era um canal gringo, mano. Assim, não que não possa ter o nome em inglês, mas... Porque eu não imaginava que ninguém teria pensado nisso, tá ligado? Tipo, então quando eu vi que era um BR, eu falei, mas meu Deus do céu, ninguém pensou nesse nome. Eu também não pensei, ninguém pensou. O meu nome, o meu canal, por exemplo, é incrível, é o meu próprio nome. É inacreditável, né? Mas te chamam de Splash em algum lugar? Não, me chamam de ADM, porque eu refiro a mim mesmo como como ADM. Você se ADM. refere como ADM. Não, tranquilo. Exato. Porque o ADM, o Ademir. Quando eu tinha um canal que não era o meu nome, me chamavam pelo nome do canal, mano. Nossa, mas isso me irritava muito, porque tinha o meu nome em tudo quanto é lugar no canal. Eu começava os vídeos me apresentando com o meu nome e vinha gente no canal e me chamava pelo nome do canal, mano. Aí eu falei, mano, será que alguém chega no canal do Rodrigo e fala Splash, ótimo vídeo aí, mano, não sei o quê. Eu boto no começo Rodrigo ADM do Splash and Go. Tem gente que me chama de Rodrigo, mas é mais ADM, Ademir, Ademiro. Pode crer, as variações, né? As variações. É isso aí. Bom, galera, então é isso. Link do canal do Rodrigão aqui, do ADM, do Splash and Go, vai estar aqui embaixo. Do Ademiro. Você que não conhece ainda, clica aqui embaixo, dá uma conferida lá, porque diferente de mim, ele faz vídeos que realmente são informativos. O meu é só 10 minutos falando groselha, né? É isso. Rodrigão, mais uma vez, mano, obrigado pela presença aí, obrigado por aceitar o convite. Tamo junto, com certeza vai ser chamado outras vezes aí pra gente falar sobre outros assuntos. E é isso, mano. Quiser mandar um recado, um beijo pra mãe, pro pai, pra Xuxa aí, fica à vontade. Cara, obrigado pela oportunidade de estar aqui, um canal super que eu curto pra caramba e desde o começo falava, não, que um dia eu quero ir lá no canal dele. Tá, beleza. Do jeito que você fala, parece que eu sou o Jô, pô. Mas vamos com calma. Não é. E daqui uns dias ele vai ter a banda ali no canto, assim, tocando jazz. Mano, vamos deixar registrado, Rodrigão. Dia 13/9, nesse momento, 9h52 da noite. O dia que eu tiver um estúdio e uma banda no fundo, você vai ser o primeiro convidado pra gente poder estrear, mano. O estúdio e a banda no fundo. Beleza, se não ferir os termos de uso do YouTube, a gente toma uma ao vivo. Não, mas é isso. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui. É super legal. E, cara, você já percebeu que falar é comigo, né? Então, se quiser, sempre que você quiser tiver um assunto espinhoso aí, você me chama que estamos aí pra isso. Tamo junto. Obrigado, irmão. Tamo junto, rapaziada. Você que curtiu aqui pelo YouTube, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal. Você que tá vendo pelo Spotify, não tem like no Spotify, mas se você quiser ir no YouTube deixar o like lá, tamo junto também. Beleza? Um abração, a gente se vê numa próxima, que eu não sei quando vai ser o próximo. Alô, você, convidados aí que eu mandei mensagem e não responderam, diferente do Rodrigo.
né? Você que não respondeu ainda, por favor, responda a minha mensagem. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Responda, senão corre o risco de vocês me verem aqui de novo, hein? Tá vendo? Vocês vão ter que aturar ele aqui toda semana, velho. Toda semana. Vocês não vão aguentar mais, mano. Falou, galera. Tamo junto. Abração, hein?